Olá, meus amigos, em nosso novo encontro em personagens da Bíblia de A a Z, estaremos falando com todo respeito e reverência ao que é único e digno de adoração e todo louvor, em que queremos ser responsável por nossa salvação. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus é incomparável e digno de toda reverência e adoração. Um nome sem igual. E se há um nome repleto de significados, é o nome de Jesus. As Sagradas Escrituras diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 10. Origem do nome Jesus. O nome Jesus vem do hebraico Yod, Re, Vav, Re, que transliterado lemos as letras J, H, W e H, chamado de o tetragrama inefável, que significa a eternidade de Deus, pois Re, Vav, Re ou H, WH é o infinitivo hebraico do verbo ser, e o prefixo J transpõe os verbos hebraico para o futuro. Em aramaico, a língua corrente da Palestina, que deu origem a diversos idiomas falados até hoje, o termo Yeshua HaMashiach significa Jesus Cristo, o Messias, é encontrado no Novo Testamento com a grafia Yeshu HaNotzri. Em português, o nome Yahvé ou ainda Jeová tem o mesmo significado, a eternidade de Deus. O monograma JSH, Jesus Salvador dos homens, do grego, aparece nos evangelhos dos apóstolos Marcos e Lucas. E por que o nome do nosso Senhor é tão poderoso? O que significa o nome Jesus? O nome Jesus, anunciado a José e a Maria através dos anjos, na verdade, a Maria e a José, respectivamente, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 21, e Lucas, capítulo 1, versículo 31. Jesus significa Yahvé salva, ou Yahvé é salvação. Transliterado do hebraico e do aramaico, o nome Yeshua, esta palavra é uma combinação de Yah e uma abreviação de Yahvé, o nome de Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E o verbo Yasha, que significa resgatar, libertar ou salvar. A ortografia em português do hebraico Yeshua é Josué. Porém, quando traduzido do hebraico para o grego, koiné, o idioma original do Novo Testamento, o nome Yeshua se torna Jesus. Em português, Jesus se torna Jesus. Sendo assim, Yeshua, correspondentemente, Josué e Jesus, significa Yahvé salva, ou mesmo o Senhor é salvação. O nome Jesus era bastante popular na Judéia do primeiro século. Por esse motivo, o nosso Senhor costumava ser chamado de Jesus de Nazaré, distinguindo por sua cidade de infância, a cidade de Nazaré, na Galiléia. Nos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 11, Marcos, capítulo 1, versículo 24, e Lucas, capítulo 18, versículo 37, João, capítulo 1, versículo 45, e no livro de Atos, capítulo 2, versículo 22. Apesar de comum, o nome Jesus é notavelmente significativo. Jesus foi enviado por Deus para um propósito específico.
e o seu nome pessoal é testemunha dessa missão. Assim como Yeshua, Josué, no Antigo Testamento, levou o seu povo à vitória sobre os cananeus, levando o povo de Deus para a terra prometida, Yeshua, Jesus, no Novo Testamento, levou o seu povo à vitória sobre o pecado e seus inimigos espirituais. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou Jesus para nos salvar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. A missão em seu nome. Yahvé salva. Yahvé salva revela a sua missão, como dissemos antes, salvar e libertar, e a sua identidade como o Salvador do mundo. Ao mesmo tempo, o fato de que o nome de Jesus era comum ressalta a sua humanidade e humildade. O Filho de Deus se esvaziou da sua glória para se tornar um homem humilde, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. O nome de Jesus é tão importante por causa de carregar em seu próprio nome e seu significado e por quem representa. Há poder e autoridade na pessoa de Cristo Jesus. Mais do que qualquer dos outros nomes, associamos o nome de Jesus a seu caráter, a qualidade e a obra distintos, como visto nas seguintes verdades bíblicas: a salvação, o perdão, o batismo, a cura e milagres, e ensino de como orar e a Santa Ceia. Na salvação, a salvação é somente no nome de Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 11 ao 12. O perdão dos pecados é recebido unicamente através do nome de Jesus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. O batismo. Os crentes são batizados em nome de Jesus. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Para que o batismo? O batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. O significado do batismo aponta para o relacionamento pactual do homem com Deus em sua nova vida em Cristo. É um símbolo de que o crente pertence à comunidade da fé. Nesse sentido, o batismo é um selo da justiça mediante a fé
em Cristo Jesus. Cura e milagres. A cura e milagres foram realizados em nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Atos capítulo 3, versículo 16. Como orar? Jesus ensina aos crentes a orarem em seu nome, isto é, a orar sob sua autoridade. O tipo de oração que ele faria e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E a Santa Ceia. Por ocasião da última Páscoa, Jesus tomou 2 dos elementos que faziam parte da Páscoa e transforma a antiga Páscoa na ceia do Senhor Jesus. A Páscoa judaica havia cumprido seu propósito, pois profeticamente ela apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. O Êxodo deu vida à nação de Israel. O sacrifício de Cristo fez nascer a igreja, um povo proveniente de todas as nações. Enquanto comiam, tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 28. Enquanto comiam o cordeiro assado, enquanto pensavam na grande libertação que Deus concedera a Israel segundo a antiga aliança, o Senhor Jesus providenciava a comemoração de um novo livramento, segundo a nova aliança, mediante o derramamento do sangue e o sacrifício de um cordeiro diferente. Cumpre Jesus as verdades tipificadas na Páscoa judaica, deixando de lado para dar lugar à Páscoa da nova aliança, a ceia do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia. Por isso é tão importante todos que creem no Senhor Jesus Cristo participarem da Santa Ceia do Senhor Jesus.